Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Ronaldo, recebendo aí todos vocês para esse nosso bate-papo, essa conversa que a gente faz sobre os primeiros povoadores da Terra, né? Essa história, essa passagem que a gente vai fazer pela nossa história, pela minha história, pela sua história, pela história do Ronaldo, né? Então, quem foram aí os primeiros povoadores da Terra, os nossos ancestrais de milhares e milhares de anos atrás? Convido você aí a fazer, né, esse passeio, essa viagem pela história com a gente. Então aqui os objetivos, né? Vamos conhecer um pouquinho a teoria evolucionista, né? Que fala sobre a evolução do ser humano, analisar os vestígios encontrados sobre os primeiros povoadores da Terra, quais são esses vestígios, né? Quais são as informações que esses vestígios nos trazem, como que eu posso, né, tirar a informação desses vestígios e identificar o desenvolvimento dos primeiros grupos de humanos na Terra, como que os nossos ancestrais eles se organizavam há milhares e milhares de anos atrás, né? Essa teoria linda da evolução que fez com que a gente chegasse até os dias de hoje e que a gente continue evoluindo aí biologicamente, né, em outros aspectos também. Então aqui, qual continente é considerado o berço da humanidade? De onde nós surgimos, né? Qual é esse continente em que a presença humana marcou ali a sua existência? E como podemos confirmar essa informação, né? Você se recorda sobre isso? Então aqui, gente, o continente africano é considerado o berço da humanidade, né? O nosso continente irmão, de onde aí milhares, né, de brasileiros descendem aí de africanos e africanas. Então a África como berço da humanidade. E como que eu posso confirmar essa informação? Os fósseis mais antigos, né, do ser humano encontrados, eles foram encontrados no continente africano. Então, a partir dessa informação, da datação desses fósseis, né, então eu encontro um fóssil, a arqueologia, a ciência, né, a relação que se estabelece com as outras áreas, me permite aí dar uma data aproximada desse fóssil, né? E os fósseis mais antigos do ser humano foram encontrados no continente africano. Os mais recentes encontrados aqui no continente americano, né? Então o surgimento da espécie humana, ela foi resultado de um longo processo de evolução. Foi algo, segundo a teoria evolucionista, não foi algo do dia para a noite, né? Foi um processo de evolução. Centenas e centenas de milhões de anos, né? Desenvolvendo essas alterações biológicas, essas alterações físicas que estão em curso até os dias de hoje, né? Nosso corpo aí de geração para geração e milhares de anos também desenvolve aí essas alterações, essa adaptação ao meio ambiente. Como que eu posso estudar essas transformações? Então aí, essa presença do homem na Terra e essas transformações que foram acontecendo no corpo físico, no corpo biológico, na adaptação, no desenvolvimento e na evolução do homem, né? Quais fontes históricas nos permite formular hipóteses, né? Quais são essas fontes que eu utilizo para estudar aí o homem, estudar a origem, estudar a evolução do homem? Veja aí que interessante o nosso conteúdo da aula de hoje, hein? Então aqui, ó, as mais diversas áreas da ciência, né, como por exemplo a história, a geografia, a biologia, elas se juntam, né, para trazer essas informações. Uma ciência sozinha, uma área sozinha da ciência, ela não consegue às vezes responder a todos os questionamentos quando ela se depara, né, com uma fonte histórica. Então eu preciso das outras áreas do conhecimento. Então, as mais diversas áreas da ciência são responsáveis pela investigação e a descoberta desses vestígios que nos levam, né, ao conhecimento sobre a origem do homem. Vai existir inúmeras teorias, né, e hipóteses que nos respondem questões sobre o surgimento do homem, mas nós temos mais perguntas do que respostas, né? Então, alguns espaços dessa nossa história, dessa nossa trajetória sobre a Terra, ele ainda está ali em branco, a gente não conseguiu escrever, né,
toda a nossa história, a gente precisa dessas fontes históricas e a gente precisa do conhecimento das áreas, né, de diversas áreas, para poder, então, formular uma hipótese e apresentar uma teoria, né? Então vamos estudar o surgimento do homem, o que a ciência tem a nos dizer sobre essa origem. Então nós vamos trabalhar a teoria evolucionista, né, do Charles Darwin. Também existe, pessoal, a teoria criacionista, né, de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em algum momento nós estudamos, né, as teorias do surgimento do homem, estudamos também a teoria criacionista, que existe na religiosidade cristã, mas também vai existir em outras religiosidades, né? O mito aí do surgimento do homem, as teorias criacionistas. Hoje nós vamos falar sobre a teoria evolucionista. Então aqui, ó, o principal teórico do evolucionismo é o inglês Charles Darwin, né? E ele vai afirmar no final do século XIX que todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução, que envolve aí a adaptabilidade ao meio ambiente, né? Então, o indivíduo ele vai se adaptando ao meio ambiente, né? A clima frio, a clima quente, a pouca comida, a determinados alimentos, e ele vai evoluindo biologicamente. Para o Charles Darwin, esse senhor aqui da foto, os seres vivos originaram-se de formas mais simples, tá? E estão em permanente mudança. Então está esse processo de evolução. A teoria do Darwin é a teoria mais aceita na comunidade científica sobre a evolução dos seres humanos. Então aqui é a teoria de Darwin. Os primeiros hominídeos, né? Trago aqui, olha essa imagem de alguns crânios, né? O menor aqui de um macaco, depois aqui de um orangotango, depois de um chimpanzé e aqui um crânio humano, né? Então uma das principais características que nos difere, né, dos nossos parentes primatas é o tamanho do crânio e a massa encefálica, né, desenvolvida ali. Então, segundo o evolucionismo, daí a gente lembra de Darwin, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, né, nessa classificação da biologia, reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie, né? E mamíferos com capacidade de agarrar objetos com a mão, e essa função aqui muito importante, de pinça com os dedos, e perceber a distância que eles se encontram. Então são algumas características que nós temos, né, e que possibilita um agrupamento em ordem, né? Então qual a ordem, né, dos primatas? Somos mamíferos. Então eu vou tendo essa classificação da biologia, né? Então aqui os crânios de primatas e essa massa cerebral indicada, né? Começando aí com 100 gramas de alguns macacos a mais de 1 quilo, né? A massa encefálica do homem, o que faz com que a gente tenha um desenvolvimento cognitivo que as outras espécies não têm. Então aqui, ó, os primeiros hominídeos, né? Acredita-se aí que um grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos, né? Indivíduos com algumas características humanas. A nossa espécie só existe uma Homo sapiens, né? É o único primata atual que ele é inteiramente bípede, ou seja, né, a nossa espécie é a única de primata que a gente é inteiramente bípede, ou seja, né, a gente anda com os, né, sobre 2 pés. Alguns primatas, os outros primatas, são quadrúpedes, né, ou seja, andam com os 4 pés. Nós somos inteiramente bípedes, né, a espécie do Homo sapiens. Então aqui, uma atividade para a gente pensar, para a gente ver. A frase, ela contém propositalmente um erro, né? Então identifique esse erro e reescreva a frase de forma correta. Os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, isto é, animais que são todos bípedes e com a mesma capacidade de inteligência. Pense na frase, identifique o erro, reescreva e a gente vai fazer a correção juntos.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade aqui, né? Vamos identificar o erro proposital e reescrever a frase corretamente, né? Então aqui, ó, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, isto é, animais que são todos bípedes e com a mesma capacidade de inteligência. Corrigindo a frase, né? Então aqui deixei indicado para vocês, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, mamíferos com capacidade de agarrar objetos, nem todos são bípedes, né? Ou nem todos têm o mesmo grau de inteligência. Então aí para que você possa corrigir o seu exercício. Aqui o Homo habilis, um dos nossos ancestrais aí mais antigos. Segundo especialistas, a espécie mais antiga do gênero Homo é o Homo habilis. E aqui o crânio do Homo habilis para você, né? Então ele tinha grande capacidade de adaptação cultural, grande capacidade de adaptação social, e acredita-se que foi o primeiro a utilizar ferramentas de pedra lascada, né? Isso aí há mais de 5.000 anos atrás, milhares de anos atrás, né? Chegou a conviver com o Homo erectus, né? Uma outra, né? Um outro gênero do homem até a sua extinção. Homo erectus, né? Então ele já começa a ser bípede, a andar ali quase que inteiramente sobre os dois pés. Então o Homo erectus tinha grande capacidade intelectual, andava já em grupos, fabricava utensílios, dominava, né, a prática do fogo e organizavam caçadas. Então vejam aí essa evolução, né, nessa questão da adaptabilidade, né, dominar o fogo. Então ele já está aí em uma outra idade do que o Homo habilis estava, né? Foi a primeira espécie, Homo, a emigrar da África para a Ásia e a Europa. Então o homem sai da África e vai para o continente africano, vai para o continente europeu, vai para o continente asiático. Extinguiu-se aí há cerca de 300.000 anos. Veja que a gente está falando aí, né, de muito tempo atrás, quando a espécie dos Homo sapiens surgiram, e ali uma réplica, né, desse crânio do Homo erectus. Então vejam que quando a gente encontra um artefato, uma fonte histórica como essa, a gente está falando de uma fonte histórica de 300.000 anos, 400, 500.000 anos atrás, né? E daí eu preciso das outras ciências para me ajudar a identificar a datação e alguns hábitos, né, que essa fonte histórica, esse esqueleto, essa ossada, pode me trazer sobre essa população que vivia no continente africano, no continente asiático ou no continente europeu. Pessoal, olha aqui a atividade, né? Segundo especialistas, a espécie mais antiga do gênero Homo, que é o nosso gênero, é o, deixa ali um espaço em branco, né? Tinha grande capacidade de adaptação cultural e social e acredita-se que foi o primeiro a utilizar ferramentas de pedra lascada. A palavra que preenche corretamente a lacuna, essa aqui, qual é essa palavra? E você vai dar uma olhadinha, vai rever a sua atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, voltamos com a correção da nossa atividade, né? Qual palavra preenche essa lacuna, né? Então ali, ó, segundo especialistas, a espécie mais antiga do gênero Homo, então essa espécie é o Homo habilis, né? Do período da Pedra Lascada. Então a gente tem aí a resposta da nossa atividade, eu tenho certeza que você respondeu sem grandes dificuldades no nosso exercício. Aqui o homem de Neandertal, aqui o fóssil do homem de Neandertal, né? Essa espécie ela conviveu com o Homo sapiens, então havia o homem de Neandertal, havia o Homo sapiens, e ela desapareceu há cerca de 40 mil anos, né? A gente não tem aí uma afirmação por que essa espécie desapareceu, né? Há cerca de 40 mil anos. Seu crânio era menor que a do Homo sapiens, né, que é a nossa espécie hoje, Homo sapiens. Conviveram os dois grupos juntos, de Homo sapiens e de homem de Neandertal. Nós não sabemos o motivo, né, do seu desaparecimento, muito provavelmente uma questão de adaptabilidade, ele não se adaptou às mudanças climáticas, né, ou aí algumas mudanças que ocorreram na época e acabou então desaparecendo. Então aí o homem de Neandertal. E aqui o Homo sapiens, né, a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, né? O Homo sapiens desenvolveu a capacidade de fala, né? Então começamos a falar, começamos a expressar, né, aí palavras, conceitos abstratos, né, através da fala. Olha a importância, né? Há indícios que existiram inúmeras espécies de Homo sapiens até chegarmos na espécie Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, que é a minha espécie, que é a sua espécie. Todos somos Homo sapiens, né? Foi o Homo sapiens a espécie que conseguiu ocupar todos os continentes do planeta, né? Então nós temos a África como berço da humanidade. A partir da África, esse homem vai migrar para a Europa, vai migrar para a Ásia. Da Ásia atravessa, né, o Estreito de Bering, chegando aqui na América. O último continente que o homem chegou foi aqui a América. E a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, né? Desenvolveu a capacidade de fala, tem aí, né, um desenvolvimento maior do crânio, das capacidades cognitivas, o que faz aí que esse processo de evolução continue com o Homo sapiens sapiens, beleza? E aqui a atividade, né? Vamos refletir. Você já parou para pensar e se perguntou se é possível afirmar que o homem veio do macaco? Você provavelmente já ouviu essa informação, né? Será que ela é verdadeira? Será que ela é falsa? Traga a sua resposta aqui e nós vamos corrigir a atividade juntos.
Pessoal, então vamos corrigir, né? Você muito provavelmente deve ter ouvido falar que o homem veio do macaco. Então aqui, ó, não é possível, isso é uma informação que não é verdadeira, né? Segundo os estudos sobre o processo de evolução, o homem não veio do macaco, né? Essa ideia é um equívoco, né? Segundo boa parte das pesquisas desenvolvidas, homens e macacos têm um ancestral comum que evoluiu com o tempo e se desdobrou em vários ramos diferentes. Então, nós não somos descendentes do macaco. Nós e os macacos, nós temos um ancestral comum. Beleza? Então aí aprendemos, né? Se você tinha essa ideia de que o homem veio do macaco, aprendemos aqui que não. Galera, somos todos iguais. Cabelo liso, cabelo crespo, pele branca, pele negra, parda, olhos puxados, olhos arredondados, né? Os seres humanos, nós temos sim variações físicas. Biologicamente nós somos todos iguais, né? Apesar dessas diferenças, a espécie humana ela é única no nosso planeta, né? Em suas características biológicas. Na nossa espécie, Homo sapiens sapiens, só existe uma raça, que é a raça humana. Beleza? E aqui vamos retomar, né, o processo de evolução do Homo, né? Quando que ele surgiu, a África como berço da humanidade e essa evolução aí há milhares de anos, né, esse desenvolvimento do homem. Uma evolução constante, ela ainda não terminou, nós estamos neste processo de evolução. Nossa espécie, Homo sapiens sapiens, é a espécie mais nova, né, da espécie humana. E aqui, pessoal, só existe uma espécie humana, tá? Biologicamente só existe uma espécie humana. Nós temos as nossas diferenças físicas, né, cabelos, cor dos olhos, cor da pele, mas somos todos humanos. Tudo bem? Agradeço a presença, agradeço o Ronaldo, nosso intérprete. Fiquem bem, gente. Se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.